Quando a gente pensa num clube de leitura, a gente logo imagina um cenário de um grupo de pessoas ali animadas, energizadas para conversar sobre um livro especificamente que já foi escolhido, que foi lido, né? Então tem aquela coisa e depois escolher o próximo livro, onde que vai ser o encontro, não sei o que, com o papá. E se vai ter café, se a gente vai para outro lugar e como é que vai ser e tal, se vai ter sorteio, se vai ter brinde, não sei o que, papá. E quando a gente vê esse cenário, a gente esquece que tem uma pessoa, pelo menos, envolvida na organização ou na cola, sabe? Num cercado, assim, num abraço envolvendo todas as pessoas. E essa pessoa é o mediador, é o organizador de clube de leitura. E é um lugar, assim, de muita solidão. Às vezes você pode se sentir sobrecarregado e muitas vezes o grupo pode te afetar emocionalmente, psicologicamente. Então, hoje eu quero falar com você sobre a solidão do mediador em clubes de leitura. Deixa eu me apresentar rapidamente. Meu nome é Tamara Algauer, eu sou psicoterapeuta com graduação em psicologia e aqui no Psicocafé a gente conversa toda semana sobre autoconhecimento, café e dicas para o seu clube de leitura. Inclusive, eu tenho um curso completinho que se chama Laços e Livros, que é uma metodologia de como abrir e manter o seu clube de leitura. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário, caso você tenha interesse em adquirir. Mas, dentro desse desgaste, sim, desse lugar que é ocupado pelo mediador, hoje eu quero falar da possibilidade de você trabalhar um pouco essa questão emocional desse desgaste por estar à frente de um clube de leitura. Então eu vou falar de 3 possibilidades, 3 ferramentas, 3 práticas que você pode adotar, tá? Porque assim, o mediador em clube de leitura, antes do encontro, muitas vezes ele mantém o grupo unido através de mensagens, do aplicativo de mensagens, né? Ele acompanha de alguma maneira se está todo mundo conseguindo dar conta da leitura, avisar as pessoas da data, avisar que a data, olha, é essa semana que a gente vai se encontrar, porque as pessoas estão muito dispersas, né? Tem as redes sociais, tem a internet, então assim, se o encontro é presencial ou se o encontro é online numa plataforma, né, de reunião, as pessoas aqui e ali elas estão indo para outros lugares por conta do excesso de telas. Então o mediador ele tem esse trabalho de manter o grupo minimamente lembrando da leitura e lembrando que tem um encontro para conversar sobre esse livro, tá? E aí tem um encontro. O encontro é por conta do livro, mas o tom, a organização é do mediador, né? Então, assim, desde o vamos lá, pessoal, já deu o nosso horário, a gente espera mais 5 minutinhos para começar. Tem a pessoa tal que pediu para esperar um pouquinho, a gente espera ou a gente já vai começando, né? Então, assim, é o mediador que dá o tom. E você nem sabe, você não dá para você prever como é que as pessoas vão chegar ao grupo, ao encontro. Então as pessoas vão trazendo seus afetos, vão trazendo tudo que elas vivenciaram em casa, no trabalho, né, durante esse mês que vocês estiveram afastados, né, caso os encontros sejam mensais. Então você não sabe com que energia que a pessoa chega. E não é difícil de acontecer das pessoas, às vezes, usarem o clube de leitura para despejar, sabe? Para desabafar. E às vezes até para descontar o dia ruim que teve. Até porque o mediador ele pode ter várias características de acolhimento.
ele tem a característica de receber, ele tem a característica de seja bem-vindo, que bom que você veio. Eu sou mediador, eu sou responsável. Né? Então tem essa energia. E não é todo mundo que chega bem ao encontro. Então, diante dessas características, que a gente já tem mais vídeos aqui falando sobre pessoas que ficam fazendo do clube de leitura um grupo terapêutico, né, de às vezes você ter uma discussão, uma briga entre integrantes, então como você mediador, o que é que você faz? Então assim, a gente já tem uma playlist aqui falando de diversos assuntos. Então, quais são as 3 ferramentas que podem te auxiliar nesse desgaste que às vezes é um encontro de 1 hora e meia, tá? Então, o que eu trago aqui? Um mini relatório pós-encontro. Essas 3 ferramentas que eu trago nesse vídeo estarão na descrição do vídeo. Então depois você vai lá, você captura, você copia, você faz com a tua cara, você copia e joga na inteligência artificial para a inteligência artificial te gerar outras possibilidades de repente um mini relatório pós-encontro mais enxuto, mais personalizado com a sua cara. Então tudo isso vai estar disponível para você usar, tá? Então do que se trata esse mini relatório pós-encontro? Então ele vem com alguns campos que você pode usar para ir preenchendo. Sabe? É um preenchimento, é um mini relatório que você faz depois do encontro, que pode ser em casa ou no outro dia, que às vezes os encontros são de noite, você está cansada, cansado, e você pode fazer isso no outro dia. Mas é interessante fazer esse exercício como fechamento. É uma ferramenta para você se preparar para o próximo encontro. Senão fica mini desgastes, mini desgastes, mini desgastes o tempo todo. E essas ferramentas podem te gerar uma renovação. Podem, tá? Então, por exemplo, o propósito, né? Então, ajuda o mediador a processar o encontro e refletir melhor para planejar, tá? Esse mini relatório. Então, por exemplo, o título, né? Encontro da data tal, participantes, colocar o nome dos participantes, isso ajuda você a lembrar do encontro. Livro discutido, o capítulo, você pode colocar de tal página a tal página, se deu conta de ler, né, que era o objetivo. Pontos fortes da discussão, então o que quando você, por isso que é bom você fazer ou no dia ou depois, né? O que você lembra que foi assim, que foi mais interessante do encontro? Então, pontos fortes, você pode escrever. Pontos mais frágeis, que você percebe que uma pessoa foi interrompida, que uma pessoa não conseguiu concluir, que se perdeu no raciocínio porque foi cortada. Né? Então isso pode acontecer, porque algumas pessoas são um pouco mais tímidas, têm uma maneira de se comunicar um pouco mais delicada. Né? Sentimentos pessoais, o que você sentiu? Né? Qual foi a sensação que você teve no decorrer do encontro? Você estava presente? Você estava disperso? Você se perdeu? Deu branco? Né? Às vezes a gente se pega levando tudo que a gente viveu durante o dia, às vezes a gente quer estar bem, porque a gente é o mediador do clube de leitura, a gente quer estar bem no encontro, mas chega mal, chega com enxaqueca muitas vezes, não quis cancelar o encontro, porque né, acaba perdendo o ritmo, às vezes chega, tem uma discussão no trabalho, tem uma discussão em casa, e vai, né, e entra para a reunião, entende? E ninguém tem nada a ver com isso, né? Então, assim, um mediador é esse lugar que você está a serviço de reunir aquelas pessoas e possibilitar a discussão em relação a um livro, a um texto. Então, como mediador, como organizador, você entrega, né, o ambiente acolhedor. Então, você está ali oferecendo esse lugar. Né, a sua escuta, o seu tempo, a sua paciência, né, possibilitar este lugar para conversar, como se fosse uma mesa, né, uma refeição que você oferece. E você pode colocar como último tópico ação para o próximo encontro.
Então, disso tudo que você escreveu, que você dá um mini relatório, que você dá uma lida, lógico que você pode colocar outros campos, né? Mas aqui é justamente enxuto para até você dar conta e pegar o hábito de estar sempre preenchendo isso, que pode ser de forma digital, ou você pode fazer num caderno. Você pode pegar um caderno e colocar esses tópicos, entendeu? E fazer do seu caderno mesmo, um diário de bordo das viagens, dos encontros do seu clube de leitura. E ali, a ação para o próximo encontro, você automaticamente você meio que faz um fechamento para o próximo encontro. Então, um mini relatório desse pode te colocar numa sensação de tá, foi, próximo, né? Isso é interessante. Você pode também, a segunda ferramenta são perguntas norteadoras para você renovar um pouco, sabe? Para você fechar esse encontro que você realizou e se abrir para o próximo encontro. É como se você mantivesse o amor, a paixão por esse ofício, por essa função, que é mediar e organizar clubes de leitura. Então, por exemplo, eu separei aqui 3 perguntas. Tudo isso vai estar na descrição, não se preocupe. O que me inspirou nesse último encontro? Mesmo com os desafios. Né? Então você para e responde essa pergunta. A próxima pergunta: como posso criar um momento especial para reconectar o grupo na próxima vez? Porque aqui e ali você percebe que tem uns gaps, que tem uns vazios, que tem umas lacunas. Faz parte do movimento de grupo. Isso em reunião de trabalhos, em reunião de condomínio, em grupos de estudo e em clubes de leitura, que são reuniões específicas, né? Tem até um vídeo falando das diferenças dessas reuniões. Então, você sente que tem momentos assim de vazios, de queda, de pequenos abismos, onde algumas pessoas voam, né? E é difícil voltar para o encontro. E a última pergunta: que apoio posso buscar? Assim, com quem que eu posso conversar sobre essas reuniões? Já pensou ter um grupo no aplicativo de mensagem só de mediadores de clube de leitura? As fofocas maravilhosas que sairiam nesse encontro? Seria muito interessante, né? Você poder conversar com outros mediadores de clubes de leitura de outros lugares. Já pensou que bacana? Pois é. Para não se sentir sozinho, né? E outra coisa que eu acho muito interessante, às vezes, né, um mediador, pode acontecer, lógico que cada caso é um caso, pode ser que o mediador de clube de leitura já tenha o hábito da leitura. E pode ser também que ele goste de estar só, de ler só, de fazer coisas sozinho. E que o clube de leitura que ele organiza praticamente é o único grupo de pessoas que ele encontra. Sabia? Existe essa possibilidade. E aí, de repente, ali é uma coisa que você está só se doando, se doando. Não é um lugar que você se coloca muito. Ali é um lugar que você está mais a serviço. Porque você está na função de mediador, de organizador, entendeu? Então é interessante, se você tem poucos amigos, que de repente o clube de leitura que você media é o lugar, é o teu evento social, é a tua balada, é interessante você ter um grupo separado que não tem nada a ver, que pode ser até de leitores, mas que você possa conversar sobre outras coisas, sabe? De repente é o curso de inglês que você faz, é o pessoal da academia que depois você sai para tomar um café, né? É de repente um grupo de amigos da infância que vocês marcam de uma vez por mês ir para o cinema e depois comer uma pizza. Não deixe tudo muito focado num clube de leitura se você é muito sozinho, porque isso pode desgastar, ok? E a terceira ferramenta, que eu acho que é bem interessante também, é a ata de reunião. É um formato de ata mesmo, né? Então, assim, porque além de registrar o encontro, vira também um material de memória. É interessante. Você fica aí organizando clubes de leitura, encontros, e você não se dá conta
se você não registrar a riqueza que foi os outros encontros. Se perde. Então é interessante. Né? Então a ata tem título falando do nome do clube de leitura, da data, o horário, o local. Então a ata ela tem essa coisa de registrar realmente o local, né? Os participantes, nome, o tema, o livro, o capítulo, né? E o resumo da discussão. Então, o que foi, né, como ata de reunião mesmo, o que foi discutido, o que foi os pontos fortes, né, os pontos altos, registrar mesmo. O que decisões foram tomadas depois dessa reunião? E aí? A gente continua com livros nessa temática, fantasia, autodesenvolvimento, literatura, poesia, ou a gente parte para um outro livro? Né? Então aqui você pode também decidir o próximo livro, então já entra nas decisões dessa ata. E ações pendentes, que você percebe que aconteceram coisas naquela reunião que não podem deixar de serem resolvidas antes da próxima, do próximo encontro. Que é o quê? Avisar todo mundo que foi decidido por um outro livro, né, porque isso fique registrado para quem esteve na reunião e para quem não foi. Né? Então, ter uma cópia dessa ata que seja disponibilizada ou por e-mail para todo mundo, né? Ou disponibilizado no grupo de mensagens. Né? E isso você pode, inclusive, fazer de uma forma, né, se forem encontros presenciais, comprar um caderno, né, e fazer as pessoas assinarem no final. Né? Pode ser registrado, pode imprimir algumas fotos, pode usar o próprio perfil da rede social como fotos, né? E a legenda da foto ser uma mini ata daquele encontro, entende? Também fica um registro ali nos encontros. Você pode usar a própria rede social. Então, o que você acha? São assim 3 ferramentas que podem fazer muito sentido para você. Não sei se você pensou em alguma outra ferramenta, se você faz um diário, se você faz um trabalho de escrita terapêutica no final, entende? Me fala o que te fez pensar e que outras ideias que você teve. Já se inscreve no canal, fica aqui comigo que toda semana a gente conversa sobre a possibilidade de reunir pessoas sem enlouquecer, né? Se você é um mediador, um organizador de clube de leitura. Beijo!